Olá, bom sábado. Eu sou Michele Bonilla e mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Lá em Mateus 6:33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Reino de Deus, de origem grega, designa um domínio em que tem Deus como soberano e que constitui Jesus como tema principal e sua palavra pregada e dissipada que chegou até nós. Mas buscar o reino de Deus não é só buscar a Deus? É buscar a vontade de Deus, porque Ele é o governador da sua vida. Porque Ele domina todo o seu ser. Então você busca viver para Ele, porque Ele governa a sua vida. Logo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é estar debaixo do seu domínio e viver sobre a sua governança e mandamentos. Será que temos vivido assim para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas? Nosso problema hoje é que dizemos servir ao Senhor, mas não buscamos em primeiro lugar viver em obediência aos seus ensinamentos, pois isto consiste em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, este lugar de promessas, de obediência, é cheio de promessas de paz. Isso é viver como Deus, tendo Deus como governante. Ele nos governa, ele nos direciona, ele nos orienta e nos promete paz. Só que muitas estão vivendo sob outros governos. Então, outras coisas fora do reino de Deus exercem grande influência na nossa vida e ficamos servindo a dois senhores, como diz lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Querida, quando você não está servindo a Deus, fazendo as coisas como para o Senhor, você está servindo a outro senhor, o príncipe deste mundo. E nesta divisão que existe na maioria das mentes, em querer agradar a Deus e às regras da sociedade ou às suas vontades, nós construímos a pirâmide da nossa vida. Conhece uma pirâmide? Você já viu uma? Já, né? Estrutura apontada, de base quadrangular, cujas faces laterais são triângulos com uma vértice comum. É comum a gente ver, né? Até mesmo em enfeites de casas. Pois então, formamos a nossa pirâmide. E em muitos casos, a pirâmide está frágil, pois o que deveria estar na base para sustentar está em último lugar. Na base, ocupando o maior espaço, estão coisas incapazes de sustentar esta mulher emocionalmente. Então, nos deparamos com mulheres desestruturadas, desequilibradas emocionalmente, porque vivem sobrecarregadas, divididas, buscando agradar a dois senhores, a Deus e aos desejos do mundo, ou atender à influência da sociedade moderna. Vamos ver alguns modelos de pirâmides femininas e identificar se não estamos em algumas delas, algum desses modelos. Em primeiro lugar, talvez, e essa seja o seu exemplo, imagine agora uma pirâmide. Em primeiro lugar, lá na base da pirâmide desta mulher, como exemplo, estão os filhos. Você conhece alguém assim? Depois, vem os seus interesses, o cuidado dela com a casa, o cuidado com ela mesmo. Depois vem o interesse dos outros, onde entra familiares, pais, parentes, amigos. Depois vem o trabalho. Depois, as coisas que ela diz ser, que ela faz para Deus, que não significa estar com Deus. Depois vem o marido.
Também tem aquelas que fazem outro tipo de pirâmide. Primeiro ela coloca o trabalho, seja dentro ou fora de casa. Depois os filhos. Depois dos filhos vem os outros, porque ela não sabe dizer não. Depois vem ela, os interesses dela. Depois os interesses do marido. E depois Deus. Já outras colocam os pais na base da pirâmide. Depois o trabalho. Depois os interesses dela. Depois o esposo. E Deus quando a coisa aperta. E quem não tem esposo já tira dali o esposo, quem não tem filhos tira os filhos e vai ficando essa pirâmide. Só que se nós percebermos, Deus, na maioria destas pirâmides que a gente enxerga, né, conversando com muitas mulheres, Deus sempre fica por último. E aparentemente está tudo certo, porque ele fica lá na pontinha da pirâmide. Você me entendeu? Ele fica lá em cima, então ele está em primeiro lugar, Michele. Ele ocupa o topo da maioria das pirâmides. Mas não é assim, porque Deus não precisa aparecer. Deus precisa ser vivido, vivenciado, experimentado, pois no topo fica a menor e mais frágil parte desta estrutura chamada pirâmide, da qual cada uma de nós constrói. Você está compreendendo? A partir de hoje, comece a pedir para Deus sabedoria, para que você possa dizer, Senhor, toma o teu lugar na minha vida e coloca-me no meu lugar. O teu primeiro lugar, amada, é aos pés da cruz, buscando no secreto do teu lar. Você também serve a Deus quando está sozinha? Hein? Ou você serve a Deus só quando está naquele grupo da célula, ou só quando está na igreja? A gente pensa que igreja é reunir pessoas. Igreja é dissipar as pessoas que servem a Cristo para contar de Cristo. Então, depois de ir aos pés de Cristo, para as solteiras, elas devem dedicar-se em agradar ao Senhor. Agora eu estou construindo a pirâmide certa. As casadas, em como agradar o seu esposo. Então, na base está o tempo dela com Deus. Para as solteiras, está em como agradar a Deus. Para as casadas, está em como agradar o seu marido. E isso está escrito em 1 Coríntios 7:34. As casadas preocupam-se em como agradar o seu esposo. E em 1 Coríntios 7:35 diz que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, não para nos punir. Ai, que palavra de Deus machista, não. É para nos unir ao Senhor sem distrações. Olha que coisa linda. Quantas mulheres distraídas com o querer do Senhor não sabem buscar o reino do Senhor, que é buscar a sua vontade. E a sua vontade é que você o busque no secreto do teu lar, para as solteiras que busquem agradar ao Senhor e para as casadas que busquem agradar o seu marido. Quantas coisas botamos antes disso, hein? O problema é que hoje muitas coisas nos distraem. E a palavra de Deus está dizendo que Deus nos orienta exatamente para que a gente não venha se distrair. Tente orar, tente ler a Bíblia, tente ler um livro. Como a gente se distrai facilmente, como um pensamento viaja. E muitas coisas nos distraem da mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor é elogiada pelo seu marido, é elogiada pelos seus filhos. Quer elogio? Quer reconhecimento dentro de casa? Porque muitas mulheres recebem elogio na rua. Mas é porque ela faz o seu melhor na rua. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, em como agradar a Deus. E para as casadas, ele já disse, faça o bem para o seu esposo, busque agradar a ele. Consequentemente, você estará agradando a Deus. Você não se desgastará vivendo assim e verá, enfim, lindos frutos, se perseverar. E perseverar
querida mulher, não é 4 meses. E talvez nem 4 anos. Perseverar no Senhor. E como é perseverar no Senhor? Buscando obedecer ao Senhor, porque na obediência ao Senhor há recompensa. Provérbios 31:30 diz assim: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Pelo que você mais recebe elogio? Os elogios já dizem bastante sobre a sua pirâmide e onde você está dedicando mais tempo, sabia? Por isso que venhamos a ser elogiadas pelos da nossa casa. Porque com as nossas próprias mãos, queridas, nós podemos edificar a nossa pirâmide ou destruir. Nós podemos edificar a nossa casa, as nossas famílias ou destruir, porque está escrito em Provérbios 14:1 que diz assim: tudo depende de como construímos. Não, Provérbios 14:1. Isso mesmo, Provérbios 14:1. Com a própria mão a mulher constrói e com a própria mão ela também destrói. E tudo depende de como a gente constrói a nossa base. Se a nossa base for em pessoas, a construção vai ruir. Porque pessoas são decepcionantes, são humanas, cheias de falhas. Se a nossa base for bens materiais, vai ruir. Tem que ser o Senhor. Mas como? Buscando agradar a Ele, primeiro de tudo. E todos, primeiro de tudo e todos, e tudo mais, o Senhor nos acrescentará. Agora, como procurar agradar a Ele? Construir uma base sólida. Isso está na palavra do Senhor e diz: se nós procurarmos a sabedoria, está lá em Provérbios 2, do 4 ao 5. Se procurar a sabedoria, ou seja, a palavra de Deus, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Querida, se você buscar entender a Bíblia, se dedicar a entender a Bíblia, como se dedica ao trabalho fora de casa, como se dedica a limpar a sua casa, você vai ter muito mais fruto. Ei, jovem, se você procurar sabedoria na palavra de Deus, como procura um esposo, a sua vida terá muito mais resultado. Só que a gente faz isso? Não, a gente fica distraída com as coisas do mundo. Distrações. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Só que nós vamos a Deus com toda a intenção para Ele resolver isto, aquilo, problema deste, daquele. Não é para nós o conhecermos, nós nos aproximarmos dEle. Quando isso acontece, a pirâmide é edificada corretamente e você aprende a viver neste mundo como peregrina. O que é uma peregrina? Aquela que viaja para um lugar santo, com a mente focada em primeiro buscar a Cristo e depois agradar a Cristo. Queridas, se eu e você vivermos assim, nós teremos vitória. E esteja ciente que você será elogiada como uma mulher temente de Deus, cheia de fé, pelos teus e pelos que estão fora da tua casa. Eu medito nesta palavra daqui, eu medito na minha pirâmide daqui. Você promete fazer o mesmo daí? E lembre-se, envie este devocional às mulheres que são importantes na sua vida. E se você deseja amanhecer com um olhar feminino da palavra de Deus, é só enviar um WhatsApp com o seu nome e cidade para 489-9914-3388. Lá no Telegram, é um aplicativo que você baixa, tem o canal de Mulher para Mulher. E no Instagram, você sabe, né? A gente se encontra, Michele Fernandes Bonilla. Fiquem com Deus.